Continua aqui no nosso videopapo sobre organização e métodos com o professor Luciano de Oliveira, Batista de Oliveira, perdão, agora eu troquei. Luciano, a gente no bloco anterior a gente estava falando do Fayol, e tem um momento do papo que você colocou, disse que o Fayol pensava a empresa e tal, enfim, como um organismo, né? Essa coisa do ser vivo. E aí, inegavelmente, se você está falando de um ser vivo, é óbvio que a gente não pode perder de vista que existem pessoas aí, né? De teoria geral da administração, quando fala em organização e método, o teórico que me parece que pensou bastante isso foi o Taylor, ou eu estou enganado. Aí está pensando as pessoas e a produção mesmo, como é que essas pessoas agem e reagem. O que você fala disso, do senhor Taylor, nessa parte de organização e método? Sim, enquanto Fayol, como você bem frisou, ele estruturava, né, departamentalização, né, a estrutura da administração em si, clássica, né, administração clássica. O Taylor, ele já foca a eficiência, né, ele foca a tarefa, né, ele foca como fazer, né, realmente os métodos, né, é o aperfeiçoamento dos métodos. Então, Taylor foi um estudioso de como fazer, né, como fazer mais, melhorar sempre a eficiência de como fazer. Quer dizer, você tem os recursos, né, disponíveis, você tem a pessoa disponível, como ela pode fazer aquela tarefa, determinada tarefa, por exemplo, em um tempo menor, diminuir sempre o tempo de execução das tarefas, né, procedimentos para cada tarefa, determinar procedimentos ou procedimento padrão, né, one best way, né, que é o modo único de fazer uma tarefa, né, quer dizer, padronizar, especializar. Então, Taylor, na parte de métodos, quando nós estudamos o trabalho em si e como o trabalhador pode desenvolver o trabalho dele, Taylor é a pessoa que entra nessa área de organização e métodos. Tem uma coisa no Taylor que eu acho interessantíssima, tá? Eu confesso que quando eu li isso, essa parte eu me lembro de ter lido há muitos anos atrás, não me recordo, além me recordo sim, eu estava lecionando para um curso tecnológico, uma graduação tecnológica, que era dessa parte de gestão e tal, e aí quando foi o contato que eu tive a primeira vez contato com o Taylor, por favor, isso aí já tem aí algumas décadas, não vamos tornar público para não denunciar a idade de ninguém aqui, particularmente a minha. Mas tem uma coisa que eu achei extremamente moderna no Taylor, pensando que nós estamos falando da virada do século XIX para o XX, que era uma das ideias dele, que de certa maneira você já tocou no assunto, que é pensar, né, quando você fala no desenvolvimento, nos resultados, ele pensar primeiro que esse trabalhador ele precisava receber instruções sistematicamente. Quer dizer, é aquilo que hoje nós chamamos de capacitação. O cara está falando isso há cento e poucos anos atrás. Isso. Né? Eu vou pedir que você fale um pouquinho. E uma segunda coisa, que foi uma grande sacada dele, que também é uma coisa que as pessoas apresentam às vezes como novidade, e na verdade não é, tá? É quando ele estimulava a produção, o pagamento por produção. Quer dizer, quanto mais o trabalhador produzisse, maior seria o seu salário. Quase uma participação, não vou dizer participação nos lucros, seria uma forçação de barra, mas de certa maneira há uma relação direta entre produção e salário, né? Então, eu queria que você falasse essas duas coisas que as pessoas às vezes pensam que foram inventadas ontem, né? Particularmente a ideia da instrução, né, sistemática, que fala de capacitação, as pessoas falam, opa, inventamos hoje. Não, isso foi inventado há 100 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho isso, essa coisa de capacitar constantemente o trabalhador e essa relação de produção e salário aí. Exato. Vamos pegar um exemplo simples, né? Se nós temos a montagem de uma caneta, por exemplo, é um exemplo bem simples. Então, na montagem de uma caneta, você vai ter o bico da caneta, né, a parte inferior, o tubinho, a carga. Né? Se eu colocar essa caneta para você montar ela, vamos supor que você vai montar, tem várias N canetas para serem montadas. Né? Você vai pegar e vai montar do seu jeito. Tá? A princípio, você acha que foi rápido. Né? Mas no estudo realizado após isso,
eu vou cronometrando cada movimento que você faz com as mãos, com o corpo, para pegar o tubinho, para pegar a carga. E eu chego a uma conclusão que o movimento 1, 2, 3, 4, né, diminuiu em 150% a primeira vez que você fez, né, a montagem. Bom, se diminuiu 150% e isso chegou numa resolução ótima, o que nós vamos fazer? Então, a instrução. Todos os funcionários vão fazer 1, 2, 3, 4. Quer dizer, vamos fazer aqueles movimentos padronizados. Então, o que você faz? Faz o procedimento detalhado e treina. Vamos fazer isso? Então, você vai fazer isso agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E isso se repete o tempo todo. Sempre alguém vai estará estudando para dar a instrução constante àquilo que as pessoas hoje chamam de capacitação. E a mecanização de Taylor, né? Que é a parte que você dá crítica sobre Taylor, que é a mecanização. Quer dizer, a pessoa faz o mesmo procedimento, né? Se especializa naquilo, apesar da eficiência dobrar, triplicar, se torna também um trabalho monótono, muitas das vezes. Mas é excepcional porque esse trabalho é atual. Agora, Luciano, eu queria deixar claro, quando eu falo dessa questão atual que eu vejo no Taylor, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não, dizendo que é lindo e maravilhoso. Aliás, eu sempre lembro daquele filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, ele é o parafuso, né, que acho que é isso que você estava falando, da crítica que é feita à obra do Taylor, né? Sim. Se eu estou entendendo direito. Sim, a mecanização. E até ressaltando o outro assunto que você tocou, que Taylor considerava o homem preguiçoso, né? Que o homem só trabalhava por dinheiro. O homem não trabalhava porque ele... Daí até aquela relação do pagar pela produção. Pagar pela produção, porque ele instituiu isso. Nosso pagamento vai ser por peça, né? Ou pagar pela sua produção. Porque assim, ele não deixava, quer dizer, ele não parava de produzir, né? Porque se eu desse 8 horas no dia, né? Esse era o conceito dele. Se eu desse 8, pagasse pelo dia de trabalho dele, ele uma hora ele ia encostar, né? Encostar num canto, enquanto você pagando por peça, né? Você pagando por peça, você tem a produção, né? Independente do dia dele, você paga por peça. Quanto mais você fizer, mais alto vai ser seu salário, né? Ou seja, homo econômicos, né? Que é a briga crônica que, aliás, acho que não se resolveu até hoje, né? Quer dizer, você tem um salário fixo. Quando se coloca o salário fixo, vem um certo grupo empresarial e vai dizer exatamente que esse trabalhador não vai cumprir, ou melhor, ele vai ficar aquém, né, da produção ideal, e por outro lado fica essa coisa também alucinada que é a produção, você ganhar pela produção. Me parece que esse problema não se resolve, né? Eu pelo menos não vejo perspectiva de solução tão cedo disso. É uma questão que já vem desde do século XX aí, e realmente um chão, né, uma área para debates extensos, né? Com toda certeza. E falando em debate, o papo tá bom, ainda temos mais um bloco aí pela frente. Daqui a pouco a gente já está voltando.